Então, vamos falar um pouco sobre o nosso palestrante. O Sidney Lourenço, ele é do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo de Florianópolis. E ele veio aqui, então, compartilhar com a gente. E ele vai falar, primeiramente, sobre o papel do dirigente no trabalho mediúnico. Então, chamamos o Sidney Lourenço, por favor. Queridos amigos, estão me ouvindo? Queridos amigos, estão me ouvindo? Ninguém está ouvindo? Tem que falar mais perto, eu acho. Tem que falar mais perto? Pode deixar. Eu que estou falando baixo mesmo. Gente, eu queria dizer o seguinte. Os espíritos, tipo de encontro como esse, os bons espíritos vêm, mas os obsessores também vêm. E geralmente os obsessores sentam aí atrás. Então, para que vocês não fiquem junto deles, tem lugar aqui na frente. Tá? Bom, nós vamos conversar na noite de hoje sobre mediunidade. Antes eu quero falar do meu currículo. Eu sou espírita desde os meus 14 anos de idade. Desde 1989 a gente mora em Santa Catarina, eu sou do Rio de Janeiro. E durante todo o período a gente estudou sempre a doutrina espírita. Já participamos, do departamento de mediunidade da Federação Espírita Catarinense. Dirigimos durante alguns anos o departamento de infância e juventude. E lá no Rio de Janeiro também. Ou seja, hoje eu tenho 25 anos, mas há mais de 40 anos que eu lido com a doutrina espírita. O único detalhe é que é o seguinte: o que significa tudo isso? Nada. Não significa nada esse tempo todo lidando com a doutrina espírita. Se por acaso eu entrei na doutrina espírita, fiz tudo isso, e a doutrina não entrou em mim, não adiantou nada. Porque não é esse tempo de ação que me qualifica. O que me qualifica é quantas lágrimas a gente ajudou a enxugar. Quantos corações a gente ajudou a acalmar. Eu queria saber quem é espírita verdadeiro, levanta a mão. 1, 2. Legal. Quem é espírito meio pataca? Espírita meio pataca tem. Quem é espírito 1/4? Olá, 1/4. Quem é espírito 0,5? Aí, pouca coisa ainda. Aí vocês vão lá no capítulo 20. Aí Allan Kardec diz o seguinte: o verdadeiro espírita é aquele que emprega esforços para domar suas más inclinações. Quem é que emprega esforços para domar as más inclinações? Levanta a mão. Quem não levantou a mão não emprega? Todo mundo emprega esforços para mudar? Então todo mundo é verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita é esse. Não é aquele que está pronto. É aquele que está empregando esforços todo dia para se tornar melhor. Isso é a definição do nosso codificador. Então, por isso que no dia de hoje, nós vamos falar de doutrina espírita, vamos conversar sobre doutrina espírita, e eu fiquei sabendo que só vai ter o lanche para aqueles que responderem as 509 questões que eu trouxe, para conversar. Eu recebi uma programação que eu achei assim, meu Deus do céu. Se eu for seguir aquela programação, eu só vou terminar na quinta-feira, porque foi muito detalhado, muito bem feito. E aí eu resolvi colocar um item no início desse trabalho para nossas reflexões. Olha só que nós encontramos a respeito do trabalho mediúnico na Casa Espírita. A responsabilidade básica pelos trabalhos mediúnicos é do plano espiritual. E
por isso o verdadeiro esquema a ser seguido aí se delineia no mundo espiritual, não é na Terra. Então todo o trabalho mediúnico que tem nas casas espíritas, inclusive todas as intervenções dos espíritos que acontecem em diversos lugares, por exemplo, quem é lá da turma da Corimba lá do bate-tambor aí, que já passou por lá? Quem? Os espíritos passam lá também. Quem é que veio lá da igreja lá que, né? Que também os espíritos se comunicam lá, falando línguas estranhas. Também. Quem é que passou lá na igreja que teve lá o santo que se apresentou e recebeu ajuda? Também. Os espíritos, gente, se comunicam em todos os lugares. Até no ambiente de trabalho nosso, né? Por exemplo, passei em frente à empresa dele lá, estava cheio de espírito lá na porta. Porque os espíritos estão em todos os lugares. Se você for no shopping, os espíritos estão lá. Aí você chega no shopping, não está pensando em comprar nada, mas o espírito está querendo comprar um sapato. Mas ele não tem cartão de crédito. Mas você tem. Aí você já tem 38 pares de sapato em casa. Aí chega lá o espírito, bom, esse sapato eu gostei. Aí você compra, toda empolgada. Aí chega em casa, mas por que eu comprei esse sapato? Foi o espírito que queria comprar o sapato. Então vejam, está em todos os lugares. Tipo de obsessão mais por conta das mulheres. É, geralmente. Mas tem um detalhe. Ela tem essa particularidade com as mulheres, mas lembrando que geralmente são homens que influenciam. São aqueles que não conseguiram se liberar ainda emocionalmente de algumas coisas. Veja, olha que coisa interessante. O nosso irmão aqui, ele falou assim, que quando Ismael, né, a turminha que veio para cá, para ajudar e tudo mais, ele falou de todo mundo, né, inclusive dos negros. Aí, algum tempo atrás, eu fiquei imaginando, né, porque a gente fica muito com esse negócio de cor, posição social, com essas características todas, né? E aí, principalmente em relação a mulher e homem. Aí você estuda a doutrina espírita e começa a descobrir umas coisas. Por exemplo, lá na questão 200, Allan Kardec pergunta, tem sexo nos espíritos? E os espíritos dizem que não. Aí ele pergunta mais, o que prefere o espírito? Reencarnar como homem ou como mulher? E os espíritos dizem, qualquer importa, desde que evolua. Aí você começa a tirar o primeiro conceito, de achando que um grupo é melhor do que o outro. Aí lá na questão 88 diz assim, espírito tem cor? Não. Eu falei, opa, legal. Porque eu posso reencarnar tanto numa estrutura como na outra. Então vejam, o que a doutrina espírita faz? Ela desmistifica e nos traz uma informação segura para o entendimento. Então, quando eu me proponho a estudar a doutrina espírita, é para isso. É para descobrir essas coisas e parar de alimentar os erros que muitas vezes a gente vem alimentando. E quando chega na mediunidade, a gente tem que cuidar. Recordo-me que meu pai sempre foi ligado à prática da Umbanda em casa. Eu tinha pouco tempo de vida, 7, 6 anos. O pai João se comunicava, e quando o pai João se comunicava, ele sempre botava para ficar segurando a vela. E eu ficava pingando e eu segurando a vela. Só que alguém passava mal, o pai João vinha, dava uma sacudida lá, e a pessoa melhorava. E eu olhava aquilo ali e falei, legal, gostei desse negócio. Acho que é uma boa. E foi passando o tempo. Quando eu entrei na doutrina espírita, kardecista, eu olhei e falei, cadê o tambor? Não tem. Cadê a vela? Não tem. Cadê o streamlink? Não tem. Eu falei, eu acho que essa doutrina espírita é bem fraquinha. Aí comecei a descobrir que não era bem assim. E aí, ao longo do tempo, eu fui tentar entender esse negócio de desenvolvimento da mediunidade. Aí lá na casa espírita lá, era muito interessante que os centros espíritas lá no Rio, praticamente todos os centros espíritas têm palco.
E os palcos geralmente servem para apresentação de teatro, que é uma prática antiga do movimento espírita do Rio de Janeiro. E aí tinha pessoas que, às vezes, não trabalhava, não tinha mediunidade, mas ela ficava só puxando a cortina, abrindo e fechando o palco. Aí um dia perguntaram para uma trabalhadora, e coordenadora do trabalho, falou assim, como é que faz para desenvolver a mediunidade? Ela falou, puxa a cortina. Porque teve muitos que desenvolveram a mediunidade e puxaram a cortina. Tem muitos que desenvolvem a mediunidade botando água na jarra. Tem muitos que desenvolvem a mediunidade se ocupando em limpar talvez lá o banheiro, que muita gente suja e às vezes... E a gente fica achando que desenvolver mediunidade é que agora vamos trazer os... E não é assim. Então, quando a gente sabe que é o mundo espiritual que coordena, eles sabem quem é que pode contar. Eles sabem quem é que tem um compromisso. E geralmente o médium é aquele que mais fez coisinha boa no passado, não é? Não? E aí eu sou médium. Aí ele fala assim, tu estava na Inquisição, meu filho. Tu estava lá no de São Bartolomeu. Quem é que estava lá no de São Bartolomeu? 1972. Que matou mais de 3.000 protestantes. Eu me dizia católico e mandei o pessoal para o Rio Sena, matei um monte. Quem estava na Revolução Francesa, que botava o povo na guilhotina. Aí agora vem para a mediunidade, os espíritos guilhotinados do passado se comunicam e tu fica sufocado. Olha como é que eu controlo isso. Pega lá o livro Céu e Inferno. Allan Kardec já mostra como é que acontece. Então aquele que eu prejudiquei, muitas das vezes eles reencarnam ou ficam no plano espiritual e vai se comunicar através do meu psiquismo. Aí há uma alteração de consciência. Na minha consciência entra um outro ser que tem vontade própria. Mas eu que sou o intermediário, eu que tenho que controlar. Como o som aqui. Ah, fala mais alto para do microfone, bota mais perto, bota mais longe. Ou então no celular. O médium é a mesma coisa. Agora, precisa saber mexer, controlar o seu psiquismo. Por isso que se estuda a mediunidade na casa espírita. O objetivo básico de estudar a mediunidade no espiritismo é para educar a mediunidade. Não é para ser melhor médium, né? Só para vocês terem uma ideia, rapidamente, nós temos 8 fases. O ser humano tem 8 fases no desenvolvimento. 4 fases na fase infantil, uma fase na adolescência, outra fase na madureza e 2 na tardia e no grupo, né, que está um pouquinho mais avançado. O pessoal de 65, 70, está aí. Olha só que interessante. Quando criança, o nosso querido André Luiz diz que a criança, o processo reencarnatório de uma criança se completa aos 7 anos de idade. Aí nesse período, o que a molecada faz? Ela vê os espíritos e vira para a mãe e diz assim, mamãe, o vovô está sentado ali na sala, o vovô já desencarnou, já faz uns 10 anos, mais de 20, antes dele nascer. E aí ela olha, fala assim, ela já olha, não vê nada, já fica assustada. E aí muitas das vezes ela pergunta, mas quem é teu avô? Ela pega a foto, mostra, esse aqui é, mulher, está sentado ali, ela já fica de cabelo em pé. Ela já quer levar a criança no psiquiatra, aquela coisa toda. Só que ele vê, aí quando chega na fase de adolescência, a partir dos 11, o processo muda. A criança para de ver, amadurece os órgãos anexos, ela para de ver. Não significa que o nosso pequenino vai ser médio. É uma questão da fisiologia ligada ao processo reencarnatório. Aí, a partir dos 11 anos, ele não vê mais o mundo espiritual. Ele sente a presença do mundo espiritual. E aí os espíritos no mundo espiritual começam a descobrir quem é o adolescente. Aí tem mãe que vira para mim e diz assim, eu acho que trocaram o espírito do meu filho. Porque era uma criança tão dócil, beijava, abraçava. De repente aquela criatura entrou pro quarto, deixou o cabelo crescer, não toma mais banho, né? Não quer estudar. E de repente se transformou. E a mãe tenta, 18 anos lá tentando educar aquela criatura e nada. E um belo dia ele muda. Aí olha só, na questão 385, Allan Kardec pergunta, o que é que acontece com o espírito
que chega na fase da adolescência e muda o caráter. Olha o que os espíritos respondem. É que o espírito volta a ser tal como ele era. Então, quando eu começo a tomar consciência na adolescência daquilo que eu era, quem me descobre no corpo? Aqueles amiguinhos que a gente tinha da vida passada. Ah, estás aí, né? Te achei. E aí começa. Aí ele, para anestesiar a mente, usa droga, atitude comportamental. E essa fase é uma fase difícil. Aí depois entra na madureza, depois que vai até os 40 e poucos anos, depois entra na fase intermediária, que é dos 40 até os 50 e pouco, e depois entra na fase tardia, que é dos 65 até... A tua é quanto? Já está no 80, né? Tá. Então, aí olha só o que acontece. A criança vê o mundo espiritual porque ela está reencarnando. E aquele que está quase indo para o outro lado, né? Voltando para ser repaginado, começa a ver o mundo espiritual. Aí o pessoal está lá com 75, 80, diz assim, Sidney, alguns falam para mim, eu estou com a mediunidade, os espíritos, eu acho que eu vou psicografar mais do que Chico Xavier. Aí eu digo assim, só começou tarde, meu filho. Com 80 anos, mas não ver o mundo espiritual com essa idade, tá dizendo o seguinte, é que tu vai voltar para lá. Não é mediunidade. Aí tem gente que agora eu vou fazer cura, agora eu vou fazer não sei o quê, e começa a partir de um monte de práticas estranhas. E aí você sai da doutrina espírita, que é uma questão lógica, e entra para uma questão em que você prefere as emoções. Por isso que a organização é do mundo espiritual. Olha mais um detalhe. Mas os lidadores da espiritualidade respeitam e muito os desejos e as planificações expressas pelos irmãos da Terra. Respeito. Ah, eu queria que lá no meu centro espírita, lá na minha casa espírita, a mediunidade, antes de entrar na sala, a gente dava 2 voltinhas para entrar na sala. O mundo espiritual falou, não, quer fazer, faz, não vai servir para nada. Ah, eu queria que lá em casa, lá no meu centro espírita, tivesse um sacode para tirar o perispírito do lugar. E o mundo espiritual falou, não quero para nada. Ah, eu queria não sei o quê. E aí começa a inventar um monte de praticazinha para colocar na mediunidade, na casa espírita. Aqueles que foram guru de vida passada, que aprenderam nas teorias esotéricas de vida passada, quer trazer tudo para o espiritismo. Práticas estranhas. E aí traz e mistura tudo e faz uma confusão. E o mundo espiritual falando, mas não era isso para tu fazer, meu filho. Tu já caiu nisso em vida passada, tu está repetindo. Não repita, é uma nova visão. Então veja, embora o mundo espiritual respeita, mas ele sabe que a gente vai cair novamente. Por isso que muitos pastores da igreja anterior e padres estão fazendo palestra espírita. Né? Uhum. Aí fala, e dá lição de moral, e não sei o quê. Aí o mundo espiritual falou assim, meu filho, você não faz 10% do que está falando. Mas a gente fala, em nome de Jesus. Então veja, o que eu quero chamar a atenção nesse primeiro momento? Gente, nós estamos em aprendizado. Ninguém é melhor do que ninguém. Ah, eu tenho mais quilômetros de trabalho espírita. Não significa nada isso. Porque se aquele é maior no movimento espírita, sabe o que ele faz? Ele é o que fica lá atrás. Que é como Jesus falou, se tu for convidado, senta lá no último lugar. Não senta no primeiro, não. Não estou falando de vocês, não, pode ficar tranquilo. Porque se chegar um visitante mais importante, o dono da festa vai dizer o seguinte, dá para tu ir lá para trás porque fulano que chegou? Agora, se você está lá atrás, é preferível que... tá aí atrás porque vem para frente. Eu já convidei o pessoal da turma do Obsessor aí, ninguém veio, né? Vem para frente. Então, o que significa dizer o seguinte? Quem nos qualifica na tarefa? É o Cristo. Então, cada um de nós vamos ter dificuldade. Então, nesse nosso trabalho, nós vamos ter a equipe. Essa equipe mediúnica precisa ter uma conduta moral sadia,
conhecimento doutrinário, equilíbrio interior dos médios e doutrinadores, confiança, disposição física e moral, médios capacitados e disciplinados, pontualidade e perseverança. Qual é o grupo espírita que tem todas essas características aqui? Só o grupo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o grupo que está aqui na Terra não vai ter tudo isso. Agora, tem um ponto aqui que a gente pode fazer. Eu chego meio atrasado, eu não tenho essa capacidade toda, né? Equilíbrio interior, estou ainda aprendendo, mas conhecimento doutrinário eu posso fazer. Porque já está pronto. Ninguém precisa agora reescrever o livro dos Espíritos, já está pronto, já foi escrito, não sei se vocês sabem. Já foi publicado, desde 1857. Mas tem gente que quer reescrever o livro dos Espíritos, quer corrigir Kardec. Eu fico imaginando, os Espíritos tiveram um grupo imenso de Espíritos, planejando a vida desde que o Cristo falou que o Consolador prometido vinha. Aí o povo chega agora e quer mudar o livro dos Espíritos, dizer que Kardec está errado. Aí eu fico olhando e falo assim, é muita pretensão. Ele deve ter vindo junto com Jesus, quando Jesus veio. Jesus foi para um lado e ele foi para o outro, e agora ele quer mudar a história. Aí você vai lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, olha só o que o Espírito de Verdade diz. Veio como outrora aos transviados filhos de Israel. Quem é o filho de Israel? Que o Espiritismo veio para eles. Aí ele diz mais assim, os erros que tem no cristianismo são de origem humana. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede, pois, vós, vencedores da impiedade. E às vezes a gente é impiedoso com nossos irmãos. Por que ele pensa diferente? Por que ele age dessa forma? Porque a gente é. Eu acho que aquele ali devia ser desencarnado, porque só desencarnando aquela... Agora está acontecendo muito isso na política, né? Tem um pessoal doido com uma turma e desencarna. Gente, não desencarna não, é melhor que fique no corpo, que a gente está vendo. Porque se eles desencarnar e for para o plano espiritual, tu não sabe da dificuldade maior. Tem alguns que tem que estar no corpo mesmo. Aí nós não entendemos isso. Então, quando eu estudo a doutrina espírita, eu vou ter que construir esse pensamento. União de laços entre os integrantes, mais sincera e descontraída afeição. Isso a gente pode fazer. Bom entendimento entre todos e condição indispensável, insubstituível, se o grupo almeja tarefa nova. Já dá para descobrir. Se o grupo deseja uma tarefa nobre, ele precisa ter o quê? Bom entendimento. Eu tenho uns aí que eu não vou muito com a cara, não. Aquele pessoal lá de barba lá atrás, o outro ali sem cabelo, e aí eu... Então eu vou fazendo acepção de pessoas. Por quê? Porque eu acho que eu tenho que fazer diferença. Eu não tenho que fazer diferença. Quem é que define a característica de cada um e sabe a realidade de cada um? É o mundo espiritual. Ele já sabe. Gente, antes da gente reencarnar, antes de uma casa, essa casa tem quanto tempo de existência? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Antes dessa casa ser fundada, ela já estava pronta no mundo espiritual. Já é planejada no mundo espiritual. Com alguns séculos de antecedência. E aqueles que vêm trabalhar nessa casa, que estão tudo igual a camisetinha bonitinha, já foi chamado do outro lado. Ó, antes de vocês reencarnar, vocês vão para lá e vão reunir e vão fazer o trabalho, vão desenvolver o trabalho. Os trabalhadores já são preparados com antecedência de alguns séculos, às vezes, da existência. A casa já está materializada no plano espiritual. Depois ela precisa ser edificada na terra. Aí a gente reencarna, tem a intuição. Eu tive uma intuição que agora tem que botar um centro espírita. Aí monta. Aí vem, monta. Daqui a pouco começa a chegar um, começa a chegar outro. Aquela turminha que brigava o tempo todo antes, agora vem tudo irmão espírita. Aí, meu irmão, aí abraça, beija, aquela coisa maravilhosa.
Só que vem conviver de novo para quê? Para parar as arestas. E o médium é aquele que antes falava e não fazia. E agora vem falar da boca dele as dificuldades para que ele diga. Ele mesmo está se comprometendo. Porque quando o Espírito se comunica através da nossa mente, da nossa voz, dizendo as dificuldades dele, ao mesmo tempo ele está dizendo para o médium, dizendo o seguinte: não faça o que eu fiz, senão vai acontecer contigo coisa pior. Então veja que aí a gente começa a entender. Não pode haver desconfianças, reservas, restrições, melindres. Não tem. Quem tem melindre aí? Ninguém, né? Não, eu trouxe esse item aqui, eu sabia que não tinha. Eu trouxe para trazer, porque está no texto lá. Mas eu sei que com vocês aqui, não. Lá em Florianópolis, meu Deus, o que tem de melindre lá é fogo. Integrantes da equipe, os espíritos desarmonizadores ou espíritos desarmonizadores. Que é essa turma, né? Sabem tirar partido de tais situações, pois esta é a sua especialidade. Vamos complicar um pouquinho mais? Muitos deles não têm feito outra coisa, infelizmente, para eles próprios, ao longo dos séculos, senão isto: atirar as criaturas umas contra as outras, dividindo para conquistar. Vocês conhecem alguma situação? Você não precisa falar. Não precisa dizer, não. Não precisa dizer o nome, não, mas me dá depois a relação, que eu vou entregar lá na federação. Gente, ó, Diálogo das Sombras. Vai lá, atirar as criaturas umas contra as outras, dividindo para conquistar. E quando a gente tiver bicudo um com o outro, fica fácil do mundo espiritual desorganizar a gente. Porque um pensa de um jeito, outro puxa para outro, outro não sei o quê, outro quer inventar isso, quer inventar aquilo. O espiritismo não tem nada de inventar, já está pronto. Aí o que acontece? Ficamos divididos. Fica fácil, então, desarmonizar. Então existe no mundo espiritual almas que estão preocupadas com essa organização nossa aqui da Terra. Por exemplo, a turma, sabendo que ia ter esse encontro hoje, fez que 2 almas queridas fossem me buscar lá em Florianópolis. Só que para onde me levaram, eu não sei chegar até agora. Porque entrou numa rua, entrou noutra, saiu noutra, saiu noutra. Até se eu quiser ir embora, eu não sei. Mas aí me colocaram num paraíso. Agora até o galo, que eu nunca ouvi cantar, já faz anos, eu ouvi lá. Então veja, muitas das vezes o mundo espiritual prepara o ambiente. Vai fazer você se esconder, ou alguém vai te esconder, mas você ao mesmo tempo vai ser chamado para a tarefa. Aí vai fazer o seguinte. Aí disseram assim para mim: Cid, a gente não quer se comprometer com o povo, não. Você vai lá, fala, se compromete você, que depois tu vai embora, e aí, então botaram eu para falar. É por isso, só por isso que eu estou aqui na frente. Não tem outro motivo. Porque se eles falarem muito, quem se compromete é eles, depois eles vão ter que ficar. Agora eu falando daqui, eu vou embora, depois você vai, aquele rapaz falou coisa doida aqui. Aí você pode falar mal à vontade, não tem problema. Olha só essa reunião que André Luiz analisa. É uma reunião que está no plano espiritual, que André Luiz vai visitar esse grupo. O que vocês acham que tem nessa imagem aí? Alguém diga alguma coisa. O que vocês acham? O que vocês estão vendo? É que a imagem da parede azul não parece tanto, mas dá para ver alguma coisa, né? Os espíritos aqui. É assim que vocês acham que é a reunião mediúnica? Quem é que participa de reunião mediúnica aqui? Levanta a mão. O resto não participa? E o que vocês vieram fazer aqui? Não, porque podia ter coisa melhor com um sol desse, né? Quente, maravilhoso.
Mas para vocês entenderem a minha brincadeira, isso aqui está lá no Domínios da Mediunidade. É uma descrição de André Luiz, que um artista, ele vê a descrição que André Luiz dá detalhes da cena, e ele vai lá e pinta um quadro, e ao pintar o quadro, ele coloca então a imagem. Aí depois o companheiro lá pega essas imagens que é pintado no quadro, fotografa, faz os slides, vende para nós palestrantes, para que a gente faça a palestra. Em vez de eu ficar narrando o texto de André Luiz, ele mostra a imagem. Mas se você pegar o texto e vai ler, aí ele vai dizer o seguinte: é uma reunião, aquela reunião onde as pessoas vão lá descobrir algumas coisas interessantes. Será que o meu marido está me traindo? Será que eu vou ganhar na loteria? Aí pergunta tudo. E os espíritos respondem tudo. O que tu perguntar, ele responde. E o André Luiz observa. Que aí, tá aqui o André Luiz, tá lá as pessoas fazendo peditório, conversando com o médium, e o médium respondendo. E o espírito está ali do lado dele. E aí tá aqui outra falando: meu marido vai me trair, que não sei o quê. Não, já te traiu. Na outra, nessa ainda não. Mas... Aí ele está lá, o espírito. Agora olha o que o André Luiz percebe. Ele percebe uma coisa estranha. Ele percebe que os espíritos estão meio tristes. Ele percebe que há um mentor espiritual, um espírito mais evoluído no grupo. Mas está lá os espíritos ligados ao médico. Aí vem outra pessoa, senta, está lá o mesmo espírito com o médico. Aí vem outra pessoa, está lá o mesmo espírito com o médico. Falando tudo. Metade da cabeça do médium, metade daquilo que o espírito influencia. E o André Luiz olha, continua olhando. Aí o mentor espiritual olha e diz assim: o André Luiz pergunta: mas por que esses espíritos estão tristes? Eles falam assim: eles agora estão vinculados ao médium. Eles não conseguem se desprender do médium. Gente, obsessão ao contrário. Agora é o médium que magneticamente, fluidicamente, mantém o espírito. E o espírito fica ali, tudo que ele fala, que o médium, e fica repetindo. E aí o André Luiz pergunta: e o mentor espiritual não intervém, não dá uma chacoalhada nesse povo? Por que eles estão fazendo essa coisa errada? Aí o mentor espiritual diz assim: os nossos irmãos vão aprender com o tempo. Gente, o mundo espiritual não é violento, não. A gente aqui na Terra, ainda mais quem foi milico aí, uma turma aí que eu já vi aí, né? Acha que tem que... Não tem que nada. Tem aqui quando estava lá. Depois que saiu de lá, larga tudo. Porque tem que ser diferente. Eu não posso exigir do meu irmão aquilo que eu não faço. E eu não posso despejar no meu irmão conhecimento, porque eu li 300 obras espíritas, todas do Chico Xavier. Não adianta eu ter lido. Que eu continuo impaciente, que eu continuo brigão, que eu continuo mandão, achando que ainda estou lá na Inquisição. Aí, ele observando essa reunião, ele percebe que não tem uma sintonia. Os espíritos estão vinculados aos médios. Aí o médium faz um trabalho desse, alguns até cobram, prometem milhões de coisas e ficam o quê? Dependentes. E as pessoas que vão nesses ambientes, o que elas querem? Continuar dependentes. Enquanto a doutrina espírita propõe o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu não tenho o objetivo da doutrina espírita de prender ninguém. É para libertar. A nossa casa espírita, para quem não conhece, tem 115 anos de existência. A casa espírita, eu não, tá? Tem 115 anos de existência. Que foi fundada, né, por Oswaldo Mello e tudo mais. Ela tem um atendimento todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, de segunda a sexta-feira. Então nós temos equipe de manhã, para atendimento fraterno e passe. Nós temos equipe à tarde, temos grupo de estudo de manhã, de tarde, para quem não pode ir à noite e tal. Temos bastante trabalhadores.
Porque entrou na casa espírita, um tempo que fica lá, depois a gente bota para trabalhar logo. Começa a trabalhar, filho. Vai lá, começar a limpar o banheiro, vai fazer qualquer coisa. Não, mas eu queria estar na mesa mediúnica. Não. Na mesa mediúnica daqui a uns 30 anos que você vai sentar lá. Mas tem uns que vêm. Tem outros que chegam na nossa casa espírita. Eu vim de tal lugar que tem isso, fazia aquilo outro. Eu falei, legal, senta lá e ouve palestra. Porque o verdadeiro espírita, se ele mudou de endereço, ele sabe que ele só é convidado para o trabalho quando o trabalhador está pronto. E quem define isso é o mundo espiritual. Ah, mas eu quero apresentar meu currículo. Tem gente que até leva por escrito da outra casa espírita para dizer que ele fez o curso disso, fez o curso daquilo. A gente faz de novo o curso. Qual o problema? É para aprender. Aí o que acontece? Nós observamos que tem grupos mediúnicos que não têm qualidade mediúnica. Mas como tem contato com o mundo espiritual, ou aparentemente parece tê-lo, e mantém. E aí tem massas imensas que acreditam e continuam seguindo. Aquele que está ali é um cego levando outros cegos que podem cair no fosso. É esse o modelo da mediunidade que a gente quer? Não responde não. Já que dissemos que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama amor e a outra sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e a formoseia por dentro. Fica bem formosa por dentro. É aquela coisa gostosa. Eu gosto de mim mesmo. Eu me amo. Né? Emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. Gente, a virtude é reflexo. Não é o falar que tem virtude. Ou eu tenho, ou eu não tenho. Não tem esse negócio de dizer, olha, eu faço isso, eu já dei não sei quantas cesta base. Falou, perdeu o mérito. Quando não fala, tem 2% de mérito. Das 500 e 1.000 cestas que distribuiu. Então você vê que é desproporcional. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-o para o alto. Então veja, é pela sabedoria, pelo amor, dulcificando o meu coração, a minha maneira de ser, é uma dos mecanismos. E o segundo mecanismo é a sabedoria. A sabedoria se adquire pelo estudo. Eu tenho um estudo, desenvolvo, só para você entender. Eu tenho, hoje eu vou ficar aí, né? Eu vou dormir. Então, até às 5 da tarde eu termino o seminário, tá? Fique tranquilo. Não vai ter lanche, né? Não tá bem. Então, só para vocês entenderem. Muitas das vezes, nós temos o contato com a doutrina espírita e nos chama a atenção. Eu tenho uma informação. Ao ter a informação, eu preciso passar para o outro nível, que é a compreensão. Mas para que eu possa ter a compreensão, eu tenho que buscar o conhecimento. Por isso que eu vou para um grupo de estudo. Ah, eu ouvi falar da reencarnação, achei legal. Agora eu vou para o grupo de estudo para entender o mecanismo, como é que funciona. Aí eu estudo, para poder adquirir esse conhecimento. Aí eu falei, eu tinha informação, agora eu tenho conhecimento. Aí quando eu começo a aplicar esse conhecimento na minha vida diária, nas reflexões, na minha maneira de olhar, de ver o outro, eu começo a gerar essa sabedoria. Que aí vai dizer ali, ó, os vanguardeiros do progresso recolhem a influência dos vanguardeiros do progresso que lhes comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. É o que acontece com a Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, que só pelo ato do comportamento dele, ele demonstra a grandeza que ele tem. Isso aí é um trabalho para fazer essa janela abrir, né? Papel do dirigente na reunião mediúnica. Dirigente é o presidente. Opa, pronto, aí já se sentiu, né? A última bolacha do pacote lá. Responsável pela realização da tarefa no plano físico. Quem é o responsável pelo trabalho no plano espiritual? É o mundo espiritual.
São espírito meio pataca? São espírita meio um quarto? Não, são espíritos altamente esclarecidos. Mas quem coordena o trabalho no mundo material é o dirigente da reunião. A abertura, ele compete a ele, a abertura, desenvolvimento, conclusão e avaliação da tarefa. O dirigente deve reportar todas as situações necessárias à coordenação geral a qual esteja vinculado para prestar informações. Dá um exemplo. Imagine você estar no grupo mediúnico e houve um desencarne na cidade. E aí, naquele desencarne, apareceu um espírito lá na reunião mediúnica e deu uma comunicação, que a dona Joana, que desencarnou, que caiu da cadeira, bateu com a cabeça da pedra, desencarnou e agora está dando uma mensagem. Aí o médium na reunião mediúnica recebeu a mensagem psicográfica, assim, é da dona Joana. Aí o médium pega, dobra a mensagem e coloca no bolso. Não é assim que acontece? Eu vou lá na casa da família da dona Joana dizer que ela deu a mensagem. Todas as mensagens que acontecem dentro do centro espírita pertencem à casa espírita. E só pode ser divulgada caso a diretoria da casa espírita, que é uma instituição organizada, permita. Se não, não. O médium recebeu, é o dirigente que tem que... mas o médium está fazendo umas coisas meio estranhas. O dirigente tem que conversar com quem? Com a direção da casa. Não é ele que é o dono da reunião. Quem é o organizador, quem é que dirige a casa espírita é a diretoria, que foi eleita para tal. Por isso que o dirigente é aquele responsável pelo grupo. Mas ele tem que reportar as dificuldades, as problemáticas. Eu tinha lá no nosso grupo mediúnico lá em Florianópolis, tinha uma senhora que ela, quando chegava no centro, na reunião mediúnica, e ela tinha alguns problemas psíquicos, né, que depois foi se agravando, e ela dizia que a cadeira dela tinha que ser mais alta, porque na altura que ela estava, os outros médios atrapalhavam o psiquismo dela. Ela fez a primeira vez, na segunda, o dirigente da reunião, que era um companheiro, e eu era o segundo dele, nos reunimos e falamos, qual é a atitude que nós vamos tomar? Bom, a atitude vai ser afastar a nossa irmã, porque ela está confundindo a história e tem algum problema maior. Tudo bem. Levamos para a diretoria e dizemos, olha, a nossa irmã, que está trabalhando há algum tempo na casa, ela está apresentando algumas características comportamentais que não condizem com o trabalho. Aí a direção da casa, então, estabeleceu que ela deveria ser afastada. Mas quem é que informou ela? A diretoria. Porque se o dirigente toma a atitude, quem é que vai falar mal do dirigente? Né? É a pessoa, fulano me expulsou, e que não sei o quê. Mas quando é a diretoria da casa, compete à casa esta atitude, porque está no estatuto a responsabilidade civil. Eu vou falar outra palavra, não tenham medo os presidentes de centro espírita. Civil e criminal do que acontece dentro daquela casa espírita. Então, ao organizar a casa espírita, materialmente falando, com essa maravilha, tem toda uma ordem jurídica que tem que seguir, que está na lei. Por exemplo, fazer imposto de renda. Né? Tem que fazer. Mas a casa espírita não faz. Não faz, mas tem que fazer o livro caixa. Porque amanhã pode bater um fiscal aí para querer saber. Pode acontecer. Tem que cumprir as coisas da lei do homem. Mas quem é que faz isso? A diretoria. Tanto é que o CPF, não sei se vocês sabem, o CPF do presidente está lá na conta bancária do centro espírita. Percebe? E ele responde por isso. Agora, se ele responde pela questão civil, responde pela criminal. Qualquer problema que acontece, briga, bate-boca, qualquer discussão, qualquer situação, qualquer promessa não cumprida, quem responde é a casa espírita. Então, por isso que o médium não pode ficar inventando coisa. Não, eu acho que tem que fazer isso, porque agora, a gente, ao entrar, antes da reunião mediúnica, a gente bate 3 vezes no chão para poder entrar.
Onde tu aprendeu isso? Eu aprendi lá no centro de Umbanda, que é legal. Meu filho, tu aprendeu lá? Desaprenda, porque aqui não bate na porta para entrar. Tu entra. Ah, mas aí na reunião mediúnica eu posso chegar 2 minutos depois. Não, chegou atrasado, fica do lado de fora orando. Porque tem horário para fechar a porta. Tem disciplina. Então aí eu começo a organizar e mostrar para o companheiro que não é bem assim, trazer essas situações. Estimular a integração da equipe nas atividades da casa. Médium que trabalha na reunião mediúnica tem que estar vinculado a um grupo de estudo e tem que estar vinculado a uma tarefa que seja outra, além da mediunidade. Ah, eu sou evangelizador, mas tenho o dia da reunião mediúnica. Mas tem que estar em grupo de estudo. Não, agora eu já sei, agora eu sou médium, né? Achando que não preciso mais. Precisa estudar. Porque se não estuda, enferruja a mente e começa a raciocinar, coisa estranha. Aí vê agora a internet que está 300.000 coisas e fica falando, olha, esse aqui está fazendo curso, está ganhando 400 conto por cada curso que ele dá de espiritismo. E o povo compra ainda. E aí começa a achar que tem que fazer também para poder aparecer. E começa a dar mensagem aí e vai falando aquilo que vem na cabeça, né? Acompanhar a assiduidade dos componentes do grupo, adotando medidas cabíveis, segundo o preceito da fraternidade e da serenidade, decisivos na execução. Tem espírita pipoca. Vocês conhecem esse tipo de espírita? É o espírita que ele está na casa espírita, a coisa esquenta, ele pula para outro lugar. Porque o espírita pipoca é esse. Ele está aqui, não sentiu bem, vou para outro. E tem o espírita aqui de papel. Choveu, não vou no centro espírita. É dia de reunião mediúnica, caiu uma gotazinha, não vou no centro espírita. É o espírito da papel. Não tem compromisso com a tarefa. Olha, só para botar medo em vocês, que eu prometi que não ia fazer isso, mas vou colocar. Imagina o médium, que é o médium de incorporação, o médium que dá comunicação. O mundo espiritual tem um espírito bonzinho, lá do Dr. Teofratos, para quem não conhece, lá no Libertação, que é aquele espírito que tem dificuldade. Aí o que o mundo espiritual faz? O teu grupo mediúnico começa lá na sexta-feira. Lá pela segunda-feira, o mundo espiritual, para começar a criar atividade fluídica com o médium que vai dar a comunicação, leva o espírito para se aproximar de você lá pela segunda-feira. Aí você lá na tua casa começa a sentir uns comichão, umas coisas estranhas, briga com as crianças, briga com o cachorro, briga com o gato, briga com todo mundo. É a presença do espírito já se aproximando. Aí na terça-feira aumenta um pouquinho mais. Aí na quarta vai aumentando mais. E um pouquinho mais. Aí quando chega na sexta-feira, você vai com a reunião mediúnica e o espírito fala através de você. Aí tu, coisa boa. Aí passa aquele sábado tranquilo. No domingo, tranquilo. Na segunda-feira, vem outro. Então tem gente que acha que ser médium é só contar no centro espírita. Transtorno psiquiátrico e obsessivo, de Manuel Fernando de Miranda. Fala sobre isso. Muitas vezes o espírito se liga 48 horas, 72 horas ao médium. Então por isso que mediunidade, gente, não é para brincar, não. Porque se eu sou aquele médium que eu vou dar a comunicação, ou aquele que é de apoio, de equilíbrio, ou aquele que vai dar orientação, muitas vezes a égide daquelas almas que vão se comunicar, ela faz a interligação entre todos os trabalhadores. E quiçá, há espíritos, trabalhadores, que depois que dá a comunicação no centro espírita, quando vai dormir em casa, sai do corpo e continua o tratamento no mundo espiritual, trabalhando. Eu sei que vai ter a metade que não vai querer ser mais médio aqui, né? Quando terminar. Está lá no livro, na coleção de Manuel Fernando de Miranda sobre obsessão, nos bastidores da obsessão. Eu vou mostrar depois para vocês uma imagem, para aqueles que ficarem até o fim, eu vou distribuir bala, tá? Dirigente, manter o clima de seriedade da reunião segundo as orientações existentes em O Livro dos Médiuns. Quem já leu o Livro dos Médiuns aqui, levanta a mão. Vocês sabem que eles casam no final, né?
Gente, era um romance maravilhoso. Não casa? Não? Não, mas eu já achei que eles tinham casado, não? Ah, ficou para o segundo livro. Gente, eu sou médium, mas não conheço o livro dos médios. Não estudo. Aí o Allan Kardec fala lá no capítulo que fala sobre a questão do planejamento do espírito. Ele fala, que eu me fugiu o nome do capítulo agora, que ele fala justamente sobre como é que faz para estudar a doutrina espírita. O método, melhor dizendo, lembrei. Aí ele diz lá, como é que tem que começar a estudar a doutrina espírita? Pelo livro dos Espíritos. É um método. Aí eu vou passando por todas as obras. Como ele publicou o livro dos médiuns em 1861 e ainda não tinha publicado os outros, depois a gente pode acrescentar os outros, inclusive o que é o Espiritismo. Então o método de aprender Espiritismo está lá no livro dos médiuns. As práticas no livro dos Espíritos estão lá no livro dos médiuns. Gente, quem é que tem cachorrinho aí? Gato. Quem já teve cachorrinho que já morreu? Quem é que quer ter uma comunicação do seu cachorrinho? Ninguém? Ah, tu quer? Depois tu fala com a gente que a gente vai evocar teu cachorro. Aí nós vamos pegar o livro dos médios, vai lá, onde é que Allan Kardec fala esse negócio aqui, cara? Que aí o povo lá da Fantástico fez uma reportagem e o povo começou a achar que o cachorro e o gato agora vai se manifestar. Aí o Allan Kardec, lá no livro dos médios, ele coloca o caso de um médium que escreveu para ele. Escreveu para o codificador dizendo o seguinte: ele tinha um casalzinho de pintacilgo, e aí a mãezinha do pintacilgo morreu, e os filhotinhos ficou lá no ninho. E um dia ele foi lá olhar, não achou os filhinhos. O que o médium fez? Com toda sinceridade, doutrinariamente, evocou a mãe do pintacilgo. E um detalhe, ela veio. E ela veio, piu, 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 e deu a comunicação. Os meus filhinhos não morreram. O gato, quando bateu lá no ninho, eles caíram, estão lá no meio da floresta. E aí diz o médium, eu fui lá e encontrei, estava lá. Foi ela que disse. Aí o codificador coloca isso, sobre evocações. Aí ele diz assim, evocai uma pedra, e a pedra foi responde. Aí tem espírita que lê isso e não entende e fica lá chamando a pedra. Fala, pedra, fala, pedra. Gente, não é a pedra que fala, não é o pintacilgo que fala. São espíritos que se passam e se apresentam. Não é a ilusão que você quer? Ele vai te dar a ilusão. Aí quando eu estudo a doutrina espírita, eu falo, meu filho, tu não é pintacilgo nenhum, vamos parar com esse negócio. Abre o jogo. E aí que eu começo a ver que a mediunidade não é coisa assim que eu possa pegar de qualquer maneira e fazer de qualquer jeito. Eu preciso estudar. Por isso que o livro dos médiuns é a base. Vigiar para não se deixar conduzir por excessiva credulidade do trabalho direcional. Tem dirigente que se acha, tem até carteirinha de dirigente. Eu sou dirigente, René Mediúnica. Porque ele começa a se achar. A credulidade do trabalho direcional. Gente, o trabalho direcional, aquele que dirige, é o que mais tem contato com o quê? Com Cristo. E agir com Cristo, como é que é agir com Cristo na terra? É amando, é servindo. O que Jesus falou? Eu não vim para ser servido. Aquele que quer ser maior entre todos, que seja o servidor de todos. Então, ser dirigente, não importa se é na reunião de diretoria, se é no grupo mediúnico, é o servidor. Não é aquele que agora é um mano. Manda e diz, mano, faça o que eu quero. Aí, lá do outro lado, o mundo espiritual fala, mas de novo, está se perdendo. Tu já estava lá na Revolução Francesa, fez a mesma coisa. Lá na Inquisição, tu fez isso. Lá na Primeira Guerra, tu fez isso. Na Segunda Guerra, tu fez isso. E aí começa a olhar, tu está todo complicado. Nem alimentar, igualmente, qualquer prevenção contra pessoas ou ações. Isso aqui não acontece, eu estou botando para colocar, tá? Prevenção contra pessoas ou assuntos. Ah, mas esse assunto que esse moço está falando não é bem assim. Tudo bem, está aqui, ó, conduta espírita. Veja que eu estou citando onde está. Se vocês discordarem de mim, estão discordando de André Luiz, de Allan Kardec, da doutrina. Não está discordando do Sidney.
Pode ser que aquelas brincadeiras que eu fiz é minha, mas o que está escrito é dos Espíritos. Dirigente, exercer, se necessário, a função de esclarecedor. Então, aquele que é dirigente, ele pode também ser o esclarecedor, o doutrinador, eximindo-se de mediunidade de médio ostensivo. Ou seja, ele não vai trabalhar como médio de incorporação. Por quê? Por não ser possível desempenhar ambas as situações. Ele não vai conseguir separar uma coisa da outra. Então, por exemplo, eu tenho a mediunidade. Eu sou dirigente, eu tenho que me abster de dar comunicação. Eu tenho que trabalhar na direção daquele trabalho. Confiar na própria intuição, colocando-a em prática, recordando que os bons dialogadores são bons médios intuitivos. Então, o médio, que é o dialogador, ele também deve ser um médio intuitivo, mas também tem que fazer o quê? Conhecer a doutrina espírita. Tivemos um caso de um espírito que era da igreja, que era um bispo da igreja, e o mundo espiritual trazia ele, programado, e durante uns 2 ou 3 meses ele foi atendido na casa espírita. E cada vez que ele vinha, através da médium, a médium falava e dizia assim: vocês estão tudo errado. O espírito falava: esse negócio de reencarnação está contra os ensinamentos da igreja, porque ele era bispo da igreja, era o pensamento dele. E ele via, toda vez ele brigava com a gente, toda vez ele chegava e brigava, falava um monte. E eu conversava com ele. Teve uma vez que eu conversando com ele disse: você mudou de lado. Eu falei: eu que mudei de lado, nem sabia do que mudou. Aí outra vez conversando com ele, eu falei assim: e o irmão Francisco? Ele falou: Francisco foi um tolo, tudo que eu falava não adiantava. E ele não aceitava a ideia da reencarnação. Passou alguns meses, num belo dia, numa reunião, o mundo espiritual depois orientava, ele era uma alma que estava sendo trabalhada, ele acabava da reunião, ele fazia ele dormir, mantinha na psicosfera do centro espírita, e depois ele era acordado na outra reunião. Isso foi durante um bom tempo. E aí, numa das reuniões que ele veio, ele descobriu que ia reencarnar, e chegou brabo. Imagina um espírito que não acredita na reencarnação, ele chegou brabo. E aí ele ficou mais bravo ainda, porque ele descobriu que ele ia reencarnar no corpo que ia ter mongolismo. E ele ficou e não queria reencarnar. E aí a gente foi orientando, conversando. Aí a outra médium, que na nossa casa é um médium por vez para dar comunicação, para que todos os membros ouçam a orientação dada e a comunicação do espírito, para que todos aprendam, que mais de um depende de algum exercício maior nas casas espíritas. Mas esse modelo é organizado por nós na Terra, desde que não haja confusão. Então, o ideal é que seja um. E aí, a médium virou para mim e falou assim: Sidney, tem um outro espírito aqui que quer falar com ele. Tu permite? Eu, como dirigente, eu falei: permito ou não? Mas como aquela alma já estava vindo várias vezes e estava renitente na atitude dela, e aquela fala dele ali pareceu que alguma coisa estava acontecendo, eu falei: tá bom. E aí ela deu passagem, permitiu que o espírito começasse a falar através dela, e ela começou a falar. Quando ela começou a falar em francês. Eu falei: e agora? Piorou mais ainda, porque eu não entendia nada. E ao começar a falar com ele em francês, ele parou e começou a chorar. Ele entrou num pranto muito forte. E ao chorar, ele parava e não falou mais nada. E o espírito então falou para ele, ele depois calou, e aí depois veio a orientação falando para ele aproveitar a oportunidade da reencarnação, para que ele pudesse aproveitar essa oportunidade. Bom, passou, terminamos a reunião e começamos a fazer a avaliação. E nessa avaliação, começou então o pessoal a falar. E foi perguntado a médium que dava comunicação através dele. Ela disse assim: é que acontecia que quando ele chegava, parecia com aquelas roupas de bispo, e ele andava, e parecia na tela mental dele, ele andando nas igrejas lá na França, nos porões das igrejas. E interessante, Sidney, a médium virou para mim e disse: interessante, que eu te via do lado dele. Eu falei: vamos trocar de assunto, vamos falar de outra coisa. Então, não vi Morim nem, não foi à toa, né? Aí, veja, olha só,
Quem é que geralmente tem afinidade para se comunicar na nossa reunião mediúnica? Quem andou com a gente. Quem errou no passado junto. Quem se comprometeu junto. Não é uma alma que veio porque estava tudo. Não, é aquele que está lá. Só não reencarnou na nossa família, mas está lá dentro de casa. E aí ele se comunica. Então a gente acha que a mediunidade é tão lá, é tão aqui. Está perto de nós. É os espíritos que estão conosco, naquele bate-papo meio fútil que a gente faz, conversa vulgar, atrás de espíritos vulgares. É aquela conversação que a gente fala mal do outro. É aquela... Tudo isso atrai. Aí os espíritos se comunicam na reunião mediúnica e a gente fala, mas hoje a reunião foi pesada, né? Aconteceu um fenômeno ali. Será que eu... tá. Ser atencioso, sereno e compreensivo no trato com os enfermos, encarnados e desencarnados, aliando humildade e energia, tanto quanto respeito e disciplina na consecução das próprias tarefas. Gente, quando o mundo espiritual traz um espírito que cometeu o suicídio para ser orientado, 10 outros foram trazidos também. Estão na reunião, ouvindo a orientação dada a um. Então, quando a gente está atendendo um, tem vários que estão sendo atendidos ao mesmo tempo. Percebe? Desenvolver bom relacionamento com os integrantes do grupo, agindo com imparcialidade. Compete ao dirigente. Ainda do dirigente, saber ouvir e ser objetivo no falar. São coisas que eu acho que nem preciso falar aqui, mas só para vocês, né? Agir como mediador e evitar polêmica, bem tranquilo. Viu que é fácil. Saber usar de firmeza nas atividades de direção, tratando todos com gentileza. Era para ter grifado isso aqui, mas eu achei que não havia necessidade. Gentileza e lealdade, mas respeitando-lhes as características individuais. Então, se eu sou dirigente, eu tenho que saber respeitar. Porque eu não tenho um cetro na mão para dizer posso, não pode, você é isso. Não, não é isso. Neste sentido, procurar conhecer os participantes, suas possibilidades, potencialidades, dificuldades e necessidades, colocando-se à disposição para ajudá-los no que for necessário. Ser dirigente é adotar alguns indivíduos para tutelar. Que às vezes eu tinha alguns casos de alguns estudantes conosco que me ligava domingo de casa, Sidney, o espírito pegou minha esposa aqui, o que eu faço? Eu falei, meu querido, tu tá tão longe, não é bem. Ora, meu filho. Então veja, para quem que ele vai ligar? Ele vai ligar para o dirigente. Porque é ele que dirige a reunião mediúnica. Aconteceu um fato, ele vai ligar para o dirigente. Aí eu digo, não pode. Hoje, domingo, eu não posso atender, não. Tu vai desculpar, meu filho. Dá um jeito aí com o espírito. Leva ele na segunda-feira no centro. É o dirigente. Mas o Sidney tem essa tarefa? Tem. Aí eu não quero ser dirigente, não. Então não te mete nisso. Porque tu vai para cá, tem que saber trabalhar. Desaprovar o emprego... Eu não vou... Continua lendo? Tá, vou continuar. Desaprovar o emprego de rituais, imagens ou símbolos de qualquer natureza nas sessões, assegurando a pureza e a simplicidade da prática do espiritismo baseado nas obras da codificação. Aí tem gente que fala assim, não, Sidney, tem que ter um negocinho, um riscozinho, fazendo não sei o quê. Aí a gente pega o livro dos espíritos lá, Allan Kardec trata disso, bênção, poder oculto, feitiçaria, talismã. Allan Kardec pergunta isso aos espíritos, tem efeito sobre os espíritos? Talismã, qualquer coisa? E os espíritos falam assim, não, eles dão rir de você ainda. Não tem efeito. O que tem efeito sobre um ser que tem sentimento é outro sentimento, de amor. Não é coisas estranhas. Por isso que a gente tem que evitar essas coisas. Porque senão eu começo a trazer prática para o espiritismo, daqui a pouco deixou de ser centro espírita, passou a ser qualquer outra coisa. Conduzir as dificuldades, contato, energia, humildade e empatia.
ponderar sobre o real, necessidade de aplicação de passe no final. Então sentiu que a médium, por exemplo, tem médios, característica mediúnica, que ela recebe espíritos que perdeu a forma humana. É o fenômeno da licantropia. São espíritos que, devido ao processo de tão desequilíbrio mental, ele metamorfoseia o seu perispírito e vira como se fosse um animal. E para que ele possa ter a forma humana de novo, ele vem trazido pelo mundo espiritual e é encaixado no médium, nessa corrente fluídica, que é o choque anímico, para ele voltar a ter a forma humana. E aí o médium sente que é um animal que grudou nele. E aí tem uns aí que escreveu que é os dragões, que eu não sei o que não sei o que. Eu falei, meu, leia o Espiritismo, gente. Está lá no livro Libertação. A mulher que chegou lá e o sacerdote lá que cuidava daquela região virou para ela tinha plantado um monte na terra e não sabia por que estava naquela região. Ele não fez nada. E o doutor Teofrates olha para ela e fala assim, você fez isso? Aí começou a falar um monte de coisa que ela fez na terra, que ela começou a achar que estava descoberta. Entrou no estado de desequilíbrio mental e ele disse para ela, você é uma loba, você é uma loba. E ela foi se metamorfoseando, virou um animal. Ele botou uma coleira nela e usam esses espíritos, em grandes processos obsessivos, para poder se ligar a pessoas e manter no centro cerebelo essas conexões. Os espíritos ovoides, destruição. E a pessoa fica ali, às vezes, dias, meses, anos, naquele processo obsessivo. Aí o mundo espiritual intervém, tira aquele espírito, traz uma renda mediúnica e aí incorpora no médium. É raríssimo médios que tem esse tipo de mediunidade. E aí ele recebe essa carga. Ali ele está sendo ajudado pela equipe espiritual, pelo trabalho da casa, e é importante que o dirigente saiba lidar com isso. Porque se ele não souber, ele vai querer fazer milhões de coisas lá e não vai dar certo. Possibilitar a avaliação da reunião, coordenando-a. Olha aqui. Essa reunião já é diferente daquela que eu mostrei. Aqui está o mentor espiritual, intuindo o dirigente. E o dirigente ligado em quem? Em toda a equipe. Percebe a responsabilidade do dirigente? Então, quando a gente está dirigindo uma reunião, para que o mundo espiritual superior me conecte, eu tenho que ser uma pessoa amorosa. Eu tenho que amar, eu tenho que respeitar, eu tenho... aquelas coisinhas todas que eu falei ali. Aí o mundo espiritual, opa, ele está com um coraçãozinho bom hoje, vamos ligar ele? Aí liga. Intui ele, e ele vai ser intuído para o trabalho, né, junto com os trabalhadores. Aqui, ó, essa conexão aqui, eu vou mostrar uma outra imagem para vocês. Aqui, ó, é uma conexão do mentor espiritual, que acontece também com os dialogadores, no psiquismo, na glândula epífise pineal. E aí ele se conecta, que para quem quiser saber sobre a glândula epífise pineal, Missionários da Luz, de André Luiz, leiam. Aí ele mentalmente se liga à mente dos médiuns, como se fosse uma corrente fluídica entre todo o membro do grupo. Existe um outro campo energético da glândula epífise pineal de cada médium com o mundo espiritual superior. Então imagine uma conexão de ambos os lados. O papel do médium e conexões de responsabilidade. Eu sei que tem um tal de lanche aí. Gente, esse negócio de lanche não é obrigatório, tá? Não precisam participar. Mas eu já vou chegar lá, tá? Médium ostensivo. Ter base doutrinária espírita. Não é base doutrinária da igreja. É base doutrinária espírita. E aonde eu encontro a base doutrinária espírita? Só tem um lugar. Nas 5 obras da codificação. Não tem outro local, não. O Chico, uma vez, o Emmanuel disse, Chico, o dia que eu me afastar de Kardec, me abandona e fica com Kardec. E olha que o Emmanuel trabalhou. Então é ali, se eu tenho as 5 básicas, bem entendidas, estudadas, analisadas. Ah, Sidney, eu queria saber como é que os espíritos ficam no plano espiritual. Pega o céu e o inferno, segunda parte. Várias comunicações dos espíritos. E aí você vai ver, engraçado, né?
o André Luiz falou isso no nosso lar, mas o Kardec já no Céu e Inferno falava isso. Como é que é a situação dos espíritos? Então percebe que a base doutrinária espírita é vivência evangélica. Seguir cuidadosamente as orientações de funcionamento das reuniões, então tem horário, disciplina, colaborar na manutenção do clima harmônico e de bem-estar da reunião, auxiliar efetivamente o espírito comunicante e o médium esclarecedor durante a reunião, a manifestação. Às vezes o médium está lá na reunião e o espírito começa a se comunicar e de repente o doutrinador está falando e aí tem um outro médium de apoio que fica assim, ele não vai conseguir. Eu acho que o espírito está ganhando. Porque ele fica dando energia negativa e fica criando dificuldade para o raciocínio do doutrinador. Gente, nós influenciamos a mente de todo mundo. E aí na reunião mediúnica estamos expostos psiquicamente. E essa influência é maior ainda. Então o médium de apoio não tem que estar dormindo, né? Porque tem uns que ficam lá, eu não tenho mediunidade. Cuidado com o celular, nem abre o celular, que é um obsessor danado. Analisar com equilíbrio e bom senso a comunicação mediúnica que transmite. Então, transmitir a reunião mediúnica, tem médico que diz assim, eu sou médium inconsciente. É consciente, tem certeza? Porque não tem médium inconsciente totalmente. Eu posso não lembrar detalhes, mas as influências que o espírito deixou em mim, eu posso. O espírito pode vir e não querer falar. Ou melhor, o espírito pode vir e querer falar. E falar palavrão. Quem é que controla? O médium. Aí o médium tem a esposa e o marido, os dois participam da reunião mediúnica. E ela tem dificuldade em casa, mas não consegue falar. Aí quando ela vai para a reunião mediúnica, o espírito se aproxima dela e ela grita. Porque ela queria gritar em casa, mas não conseguia. Aí grita, bate na mesa, dá soco, até fala umas palavras que não é bem estranhas. E aí o pessoal fala, a reunião foi danada. Era uma catarse, gente, do problema que ela tem em casa. E aí está lá o marido, que é o dirigente da reunião, minha irmã, perdoa. E aí quando chega em casa, né? Aí o problema é sério. Aceitar sem melindres a análise das mensagens mediúnicas que transmite. Recebeu a mensagem? Aceita a análise. Gente, olha, essa aqui é um processo anímico. O que é o processo anímico? É do próprio espírito, você mesmo que escreveu. Você não tem nada de espírito aí. Calma, não é assim do jeito que falar, tá? Olha com a bondade. Mas analisa. Olha, esse conhecimento aqui, você estava lendo a obra do Emmanuel antes de começar a reunião. Aí você está reproduzindo aquilo que tu leu lá. Isso não é comunicação espírita, é anímico. Anímico é da própria alma, é da alma do médium. Não tem erro nenhum. Todo médium, ele passa pelo processo de animismo. Isso é normal. Revelar compromisso com a tarefa voluntariamente aceita, mantendo-se assíduo às reuniões. Então, aceitou a tarefa, seja assíduo. Tem horário para ir? Participa. Não deixa de participar. Exercer apenas funções de médium ostensivo, eximindo-se de esclarecedor, por não ser possível desempenhar umas funções. Mesma coisa ao contrário, tá? Médio de sustentação. Orientação aos médios de apoio. Auxiliar a realização da atividade mediúnica e fornecer energia mental ao espírito comunicante, ao médium que dá a comunicação, ao doutrinador e ao dirigente. Veja o trabalho do médium de apoio. Eu não sinto nada, nem arrepio. Você está bem, mas você está na reunião. Tu não sente arrepio, mas tu mentalmente colabora com todo o processo. Aí tem uns que ficam lá dormindo. Então se vai para dormir, dorme em casa, que é melhor. Pelo menos tu tem a cama, né? Permanecer vigilante, confiante em todas as etapas da reunião. Nunca permitir-se adormecer durante a reunião sob qualquer justificativa em que o fenômeno se lhe apresente. Porque esse
comportamento gera dificuldade para o conjunto, sendo lamentável essa autopermissão. Então vejo que é um cuidado que nós temos que ter. Está lá, ó, Manuel Filomeno de Miranda, no livro psicografado por Divaldo Pereira Franco. Manter-se integrada, concentrada e atenta às solicitações do dirigente. Então o dirigente é a pessoa responsável para todas as situações que tem dentro da reunião. Contribuir com a transmissão de energia psíquica, harmônica e amorosa em benefício dos presentes, encarnados e desencarnados. Então, o espírito veio, não fica achando que o espírito vai vencer o doutrinador. Então, ajuda, né, no pensamento. Olha aqui, esta reunião. Está aqui, ó, os médios, como eu falei, é que a imagem não aparece bem, mas a glândula epífise pineal, André Luiz observa que todos os médios desta reunião mediúnica tinha a glândula epífise pineal como se fosse uma luz acesa. E aí mantendo uma sintonia entre todos os membros. Tá? Aí está aqui os mentores espirituais e, naturalmente, o mundo espiritual já selecionou o espírito que vai se comunicar e o médium que vai permitir o choque anímico, que nós vamos falar depois. Tá? Agora eu vou precisar daquele som. Cadê o nosso amigo ali do... Já que eu sou moreninho, eu trouxe outro moreninho. Ouvimos a voz das estrelas. O tempo inteiro com a cabeça barulhenta, mas para ouvirmos a voz das estrelas, é necessário fazer silêncio interior. Paulo Franco conta-nos de uma visita no além que ele foi fazer a um desencarnado recente. Joana diante nos levou. E todos então, silenciosos, e ele também. E Joana se volta para ele e diz: silêncio. E ele achou que tinha sido doido, porque ele já estava silencioso. A boca. Mas o silêncio que faz barulho no além é o da cabeça, é o da mente. Quantas vezes chegamos em centros espíritas em que a sessão vai começar e a mediunizada está no papo federal. O tempo já passou. E é a moda, e é o frio, e é a roupa, e é o salário, e é o trânsito, e é a guerra, e é o tsunami. E daí a pouco o dirigente bate a sinetinha, que é outra hipocrisia caindo em nós. E todo mundo fica quieto, a boca. Mas aqueles assuntos todos que a gente estava comentando, será que eles aparecem na cabeça? Então a reunião leva tempo enorme, sem que um único médium dê passividade. Porque primeiro temos que voltar ao nível zero, que nem sempre conseguimos. Aquela cabeça excitada de momentos antes não permite que agora, porque nós calamos a boca e fechamos os olhos, possamos fazer ponte com os imortais. Começamos a sentir que tudo aquilo que a gente estava falando continua fervilhando em nossa cabeça, com suas imagens, fortes ou não, continua tudo aquilo embaralhando os nossos pensamentos. A gente quer orar, começa o Pai Nosso, já não sabe onde é que o Pai estava mesmo, porque o pensamento se embaralha com as outras coisas que a gente estava pensando. E quando termina o trabalho, aqueles que ainda dizem reunião hoje estava pesado, não consegui receber nada. Ainda não nos demos conta da nossa responsabilidade junto à mediunidade. Não era a reunião que estava pesada, era a cabeça atulhada de coisas que não eram compatíveis com o gênero do trabalho.
A proposta de Allan Kardec em Livro dos Médiuns para a reunião mediúnica é de silêncio e comunhão de pensamentos. É por isso que a nossa proposta espírita, a proposta da nossa doutrina espírita, é a de que façamos silêncio. Os budistas diriam não pensar. O não pensar é a concentração que a gente ainda não consegue fazer. A nossa mente salta como um mono louco, de uma ideia para outra, e a reunião está correndo, e aí a reunião está correndo, e será que meu filho voltou da escola? E será que eu desliguei do fogão? Mas será que eu vou conseguir chegar ao médico? Será? A gente está na sessão mediúnica, mas fisicamente o mental está fora. E é por isso que nós encontramos os centros espíritas em geral, com 2, 3, 10, 15 sessões mediúnicas. E cada dia os médiuns estão mais apavorados, mais atormentados. Conversamos com eles, são mais desequilibrados do que antes. Não dá para entender. O tempo inteiro. Gente, a nossa atividade trazia para vocês essa visão. Deixa eu só passar aqui, que eu já trabalhei, que ele voltou ali. Aqui, para vocês terem uma ideia do fenômeno que acontece, que é o chamado choque anímico, tá? Então está aqui a médium, o espírito que vai se comunicar, ele é trazido, se liga ao perispírito da médium. A médium, ao perceber isso aqui, ela que faz o controle de voz, de fala, de toda atitude. O mundo espiritual orienta o doutrinador, para que o doutrinador, ao falar a esse espírito, ele fala ao coração. E como é que está a mente dos participantes da reunião? Em concentração, para esse atendimento aqui. Esse espírito, ele tem os sentidos obliterados, ele não fala, não vê, mas quando ele se liga a médium tem a sua capacidade de visão e de entendimento livre. Então aquilo que ele vibra, a médium é capaz de perceber e falar aquilo que ele não quer falar, mas aquilo que ele sente. Por isso que o choque anímico, ele tem os dois lados, do plano espiritual, que ao se aproximar do médium, e do médium que se eleva espiritualmente, há uma conexão. Então esse choque anímico é material, que é do ânima, do nosso corpo, mas com a necessidade do espírito. Por isso que o espírito recebe um impacto, como o médium também recebe um impacto. E quem controla a comunicação é o dono do corpo. Por isso que é importante ter esse cuidado aqui para poder fazer toda essa atividade. Eu teria agora uma atividade prática para mostrar para vocês, eu vou só passar rapidamente, que seria a questão do doutrinador. Por exemplo, o recém-desencarnado. Qual é a conversa que tem que ter para alguém que desencarnou? Atitudes algumas, falar de Jesus, tratar como se estivesse doente. O mistificador, que é o espírito vem mistificando, se dizendo se dizendo santo, se dizendo isso. Aí o médium, o doutrinador, percebeu como é que ele deve agir. Ter paciência e amor. Não perder muito tempo, porque ele percebe que ele está mistificando. Então aí precisa saber identificar a mistificação. O religioso, que gosta de falar muito, não para de falar, né? Igual uns aí, é falta do horário. Segurança doutrinária. Você precisa ter segurança doutrinária. Tu imagina um espírito que é católico, ele vem com toda a teoria católica. E se você não conhece o espiritismo, tu vai o quê? É mesmo, seu padre, desculpa, eu vou embora, né? Autoridade moral, humildade. Pouca verbosidade. Não tenta entrar na discussão de teologia, de fatos históricos da Bíblia, que tu vai perder para ele. Porque ele sabe muito. Jurista, esse tem também, tá? Tem alguém da área aí que desencarna e continua do outro lado também, com a mesma função. Mas gera pessoas altamente intelectualizadas, mostrar que o comando é do Cristo, tá?
diálogo no campo da lógica e do raciocínio. Então, por isso que o doutrinador, gente, tem que ser uma pessoa estudiosa de espiritismo e de outros assuntos também, porque ele vai deparar com essas situações. Materialista, falar em Jesus, não informar de pronto que desencarnou, senão ele desencarna de novo. Então, cuida. Desencarnou, vai dourando a pílula até que ele entenda, né, que ele desencarnou. Intelectuais, evidenciar a importância da humildade. Então, mostrou muita cultura, mostra humildade, vamos trabalhar a questão da humildade. Magos e feiticeiros, vigilantes, permanecer tranquilo e tratar com carinho, humildade e compreensão. Gente, qualquer tentativa de um bando espiritual de manipular a matéria é possível. Está aí os exemplos no magnetismo e em várias outras práticas. Mas fazer isso com qualidade moral, aí é diferente. Por isso que eu não tenho que ter medo nenhum. Magnetizador e hipnotizadores. O que acontece? Vai ter um monte agora que vai desencarnar e vai voltar nas reuniões mediúnicas, tá? Penetra-lhes o âmago do ser. Fazê-los ver a extensão dos seus atos. Peguem lá o doutor Teofratos, que foram lá no domínio da mediunidade, que ele era magnetizador. E depois magnetizava no processo obsessivo para que as pessoas tivessem sintoma da lepra. Veja o campo que ele fazia no campo da hipnose. Aí, quando esse grupo foi dissolvido pela equipe de Manuel Fernando de Miranda e o Pitintinga, aí falaram assim, que ele, esse que era o magnetizador desse grupo lá, que era o chamado anfiteatro, ele pegou e disse o seguinte, então, ele vai ser levado para onde? Para a casa espírita. E ele ficou na psicosfera do centro espírita durante alguns meses para poder ser atendido. Então é assim como o espiritual faz, desorganiza no plano espiritual esses centros, traz o espírito e permanece. Aí a nossa conversação dentro do centro espírita tem que ser saudável. Em que horário? Todos os horários, porque ela serve de instrumento para o mundo espiritual. É um posto avançado da equipe espiritual durante a semana. Desequilíbrio na área do sexo, compreensão e amor, falar ao coração, explicar que Deus o ama e ninguém o condena. E da mesma forma nós não devemos condenar ninguém. Obsessores, respeitar a sua dor, envolvê-lo com amor e alternância nos papéis de vítima e algoz. Então hoje aquele que é obsessor, ontem ele foi o quê? O algoz, que agora ele acha que tem que se desfocar. Suicidas, ternura e vibrações amorosas, preces e passes, terapia do sono, que muitas vezes é induzir para que aconteça isso, tá? Eu acho que está acontecendo um fenômeno aqui. Esse é o espírito da lentidão. Ele entra assim com muita dificuldade, vai entrando, demora. Olha só, tem que dar um passe nessa criatura, né? Ah, é por causa do intervalo, por causa disso. Então agradecemos a palestra do nosso palestrante.